século XIX. Mas também continua como promessa ao longo do século XX. E mais, o século XX vai nos trazer de retorno todas as práticas do autoritarismo, do absolutismo e da violência vinda do Estado. Essa violência vinda do Estado, na primeira metade do século, permanece restrita à Europa. E da Europa, nascendo na Europa, gradativamente se espalha para o planeta inteiro naquilo que se chamaria as guerras mundiais. As guerras de 14 a 18, e depois a guerra que termina com o cataclisma nuclear e com a humanidade percebendo que está prestes a se autodestruir, né? É onde a nossa geração se forma e onde as demais gerações se formam, né? Nunca antes da geração de 45, a humanidade tinha se deparado com a possibilidade de sua autodestruição, que a Rosa de Hiroshima nos anuncia de maneira tão trágica. Mas, na segunda metade do século, as práticas autoritárias europeias se espalham pelo mundo. E se espalham aqui na América Latina densamente. E se espalham com a negação da própria humanidade, que vai se transformar, por exemplo, no ato da tortura criminosamente cometida pelo Estado contra a sua cidadania, a cidadania que exatamente reagia em busca de liberdade e igualdade. Então, eu tenho um outro momento. A humanidade já havia aprendido que a luta contra o nazismo e o fascismo resultara de sofrimentos imensos, mas também resultara na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa declaração é utilizada, então, a Nazaré já tocou, nos movimentos de resistência ao autoritarismo. A luta pela garantia do pensamento livre, da manifestação do pensamento livre, a luta pela garantia do desejo da igualdade e da realização da igualdade. Nesse movimento, então, a humanidade redescobre-se a si mesma. E redescobre-se a si mesma no sentido de perceber que ela pode ser fraterna. Que ela pode não só disputar produtos no mercado, nas prateleiras do supermercado ou nos financiamentos do sistema financeiro, mas fraterna no sentido de perceber-se como condição de vida digna. Fraterna no sentido de, por exemplo, nos solidarizarmos com populações distantes de nós, mais destruídas de alguma maneira por algum evento da natureza ou por guerras de dominação, né? Eu imagino a tristeza que deve passar por cada um de nós latino-americanos ao percebermos a belíssima cidade de Bagdá transformada em ruínas pelos bombardeios do início do século XXI. Como fico absolutamente assustado, porque Bagdá é muito parecida com a minha Porto Alegre, né? Tem aqueles rios que cortam a cidade, e eu fico imaginando minha cidade destruída por aqueles bombardeios. Então, a fraternidade surge internacionalmente entre os povos, né? E os povos, então, buscam aproximar-se. Eu preciso ainda, nesse tempo, falar um pouquinho de educação. Eu diria, como a questão dos direitos humanos, a educação é um elemento tardio para todos. É uma aspiração que vem do século XVIII, e é uma aspiração que o século XIX avança, é uma aspiração que a humanidade começa a construir ao longo do século XX. A educação para todos. Mas não necessariamente sendo uma educação para todos, a educação respeita a cultura de todos. Muitas vezes a educação traz a cultura de alguns para os demais. E, nessa medida, a educação não consegue realizar os princípios dos direitos humanos. E por que não? Porque os princípios dos direitos humanos pressupõem o profundo respeito à cultura de todos. A cultura de um respeitando a cultura do outro. A cultura de um respeitando o sentimento de liberdade e o sentimento de igualdade que está presente em toda a humanidade. Nessa medida, a educação é um elemento novo também para a maioria dos seres humanos. No Brasil isso é muito recente. E é muito recente a ponto de que a nossa cultura escolar não é necessariamente uma cultura baseada nos direitos humanos. Nós carregamos, como uma das tragédias do período militar, uma concepção de senso comum, divulgado como uma educação da mídia para a sociedade brasileira, que os direitos humanos são defensores daqueles que, de alguma maneira, não se enquadram na lei.
por exemplo, daqueles que não se enquadram na norma política de obediência cega aos governantes. No tempo, por exemplo, em que era dito aos brasileiros que quem não amasse o Brasil deveria de ir embora, ame-o ou deixe-o, né? Ali, nessa época, se constrói o senso de que direito humano é defensor de subversivo, terrorista, essas coisas. Depois, com a abertura, as mesmas capacidades educadoras da mídia irão dizer que direitos humanos são defensores de bandidos. Esse senso comum, de alguma forma, está arraizado na sociedade brasileira e cria na sociedade brasileira uma cultura complicada em relação aos direitos humanos. Educar os direitos humanos, então, é, entre outras coisas, enfrentar esses preconceitos. E é, entre outras coisas, e decididamente, construir uma relação de profunda liberdade, de profunda igualdade e de profunda fraternidade entre educandos e educadores. Gostaria de pensar, por exemplo, que no campo da universidade, que a Nazaré insistia antes, é necessário construirmos com uma certa rapidez um universo de pesquisas no campo de direitos humanos. E que essas pesquisas não fiquem restritas, por exemplo, à dimensão do curso ou da área de saber jurídico. O tema dos direitos humanos é um tema universal. Passa pela psicologia, sim, mas passa pela história, passa pela sociologia, passa pela língua nacional, passa pela filosofia e passa, inevitavelmente, pelo campo da educação. Para não insistir muito, passa por toda a área do campo da saúde. Não é? Se pensamos em direitos humanos, pensamos numa condição universal de saúde para todos. Eu acho que nós precisamos pensar em atividades de ação extensionista, mas uma ação extensionista que seja capaz de produzir conhecimento, e produzir conhecimento no profundo respeito à cultura da sociedade brasileira. E, logicamente, entendo que deve passar também por uma questão de temática de currículo, né? Temática curricular que não necessariamente deva ser encontrada no ensino fundamental e no ensino médio, que chama agora, né? Ensino fundamental e médio. No meu tempo era segundo grau, primeiro grau, era assim, então me atrapalha um pouco as denominações, a nomenclatura. Mas, então, nesses campos de ensino fundamental e ensino médio, os direitos humanos são temáticas que devem ser transversalizadas nas diferentes áreas do conhecimento, para que não se incorra na possibilidade de encontrarmos outra vez uma moral e cívica do outro lado, né? E aí me parece